Bruno Camarão tá aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, tudo bom? Não tem um adversário com nome mais fácil, não, pro João Fonseca? Não, e tem uma coisa. Hoje eu tava ouvindo a Sheila Magalhães falar o nome dele no ar. E deu também aula, ela assim. Deu aula. Não, também teve dificuldade pra falar, vamos falar a verdade. E eu falei assim. Será que tropeçar em Tsitsipas? E eu tropeço aqui agora, no Band News em alta frequência, do mesmo jeito. E ó que você manja, hein? E eu já ouvi o nome dele 1 milhão de vezes, então... É isso, você pode arranjar um nome mais fácil. Mas quem não tropeçou foi o João, né? Isso que importa, né? O Tênis Brasil a gente pode ali, tropeçar à vontade. Né? E foi interessante o João, né? Só esse gancho, né? Ele falou exatamente sobre isso, né? Em algum momento ele se viu em dificuldade, ouviu o Jaime Oncins, né? Técnico da seleção brasileira, o capitão ali do time Brasil. Falou, cara, ele também certamente está pressionado. E, de fato, ele percebeu que o Tsitsipas estava em algum momento ali oscilando para fechar o jogo. E ele começou a soltar a mão. E os golpes foram entrando, começou a criar esse clima de instabilidade, né? Para quem era o tenista da casa. E ele fez uma virada espetacular, uma vitória gigante do tênis brasileiro, né? Com o João, que chama a atenção, obviamente, do circuito mundial. A gente torce muito por ele. Agora, atenções voltadas para o futebol, porque essa semana tem campeonato grande, tem Copa Libertadores da América, o início das quartas de final e com 3 representantes brasileiros. Flamengo, São Paulo e Palmeiras, ambos em busca do tetracampeonato continental. O Brasil não tem um representante por aqui que venceu a Libertadores da América 4 vezes. O primeiro tri é o São Paulo, que busca, obviamente, ser o primeiro tetra do país. Joga na quinta-feira. Faz tempo, desde 2005. Mas conta, né? Quase 20 anos. 20 anos, 20 exatamente. anos, joga agora justamente diante da LDU em Casablanca. Começa essa trajetória em Quito, aliás, esse jogo 7 horas da noite, com transmissão da Band News FM. Vale a pena colocar aí na sua agenda, logo depois do Alexandre Bentivolio no ar aqui, com É da Coisa, a gente apresenta então esse jogo importantíssimo do São Paulo, representante do futebol paulista, juntamente com o Palmeiras. Palmeiras joga no dia anterior, quarta-feira, e vai desafiar um River Plate que tá na temporada invicto a 13 jogos, desde a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o time não perdeu. Uma das derrotas, inclusive, na temporada, são 4 apenas em 2025, foi para Inter de Milão, no torneio nos Estados Unidos. Então o time do Marcelo Galhardo, tradicional, acostumado a vencer, vai ter o apoio de mais de 80 mil pessoas no Estádio Monumental e vai, obviamente, querer colocar pressão para cima dos comandados do Abel Ferreira. Jogo de ida na Argentina, volta decidindo na semana que vem no Allianz Parque. Quarta-feira tem esse jogo do Palmeiras, na quinta-feira o São Paulo às 7 da noite contra a LDU, que deixou para trás o Botafogo, e o Flamengo joga um pouco mais tarde, às 9h30, contra o Estudiantes, inicia a trajetória no Maracanã, decide na Argentina, este meio de semana, então, reservado para decisão de Copa Libertadores da América, o início das quartas de final, vale vaga na semi. Você falou da fase do River Plate, mas a gente também precisa falar da fase do Palmeiras, né? Pois é. Se a gente pensar que logo depois da Copa do Mundo de Clubes, o torcedor do Palmeiras estava pegando no pé do Abel Ferreira, você vê o futebol que o Palmeiras joga e jogou nesse fim de semana, atropelando o Internacional no sábado, fica impressionado com o futebol do Palmeiras, né? E para muita gente, essa mudança do Palmeiras se deu a partir do momento em que o Flaco Lopes e o Vitor Roque se tornaram uma dupla de ataque positiva, atuante, que responde. Vitor Roque fez 3 gols nesse jogo contra o Internacional no sábado e terminou assim com 4-0 e aí o Palmeiras diminuiu assim, tirou o pé do acelerador, podia ter sido muito mais, obviamente depois, né, o jogo ele toma outro contexto, mas foi um Palmeiras ganhando ações no meio de campo, um jogo coletivo vistoso, ultrapassagem de laterais, grande atuação dos meio-campistas, o Evangelista foi muito bem, enfim, é um Palmeiras em reformulação, teve a estreia do Andreas Pereira, jogador que obviamente vai ficar à disposição também da comissão técnica, o time do Abel Ferreira obviamente é temido no ambiente sul-americano, né? Palmeiras e Flamengo têm despontado aí no continente sul-americano como 2 forças e obviamente amedrontam, e o São Paulo tem a casa dele como também um fator, digamos assim, aterrorizante aos adversários. Se você perguntar aí para 10 torcedores gringos do ambiente sul-americano qual o estádio que eles mais temem aqui no Brasil, o Morumbi vai ser apontado como o estádio temido de Libertadores da América. Então o São Paulo é muito respeitado jogando no Morumbi e decide a vida contra a LDU jogando em casa. Acho que o São Paulo passa para a semifinal, venceu ontem o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o Morumbi não estava lotado, mas o São Paulo de maneira coletiva, assim, jogou com muita energia, vencendo confrontos assim também. É um São Paulo muito forte sob o comando do Crespo, que eu acho que não é que não deve nada para ninguém. Flamengo e Palmeiras para mim são superiores em termos
coletivos e até em nomes individuais. Mas o time do Crespo, olha, é casca dura, é casca dura. Se a gente não cansa de exaltar o primor, que é o trabalho do Abel Ferreira, a exuberância do trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo, o Hernan Crespo precisa ser destacado porque ele pegou um São Paulo completamente desmantelado, num período ali muito contestado do Zubeldia, cheio de desfalques no elenco, né? Lesões que os jogadores vão pro departamento médico e acabam demorando muito para voltar. Quando foi a última vez, né, que o São Paulo teve à disposição Caleri, Lucas e Oscar juntos, que são 3 dos principais atletas. Então, assim, o Crespo chega, muda o sentimento do torcedor em relação ao São Paulo, e agora o tricolor paulista na Libertadores tem todo um clima diferente. Vamos esperar. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acabou passando o Cruzeiro com essa vitória sobre o Internacional, e agora vai a caça do Flamengo. Tem um jogo a menos do que o rubro-negro. Os dois têm um jogo... o Palmeiras com 2 jogos a menos, né? Com 21 jogos disputados até aqui. O Flamengo com 22, ainda uma partida a menos com relação à 23ª rodada que estamos concluindo agora. Perfeito. Mas parece que o Campeonato Brasileiro vai se afunilando para os 2 e Cruzeiro, por aí. Eu acho que é isso, 2 e o Cruzeiro. E não tiraria o Cruzeiro. Hein, campanha espetacular. Legal, quarto colocado, uma campanha espetacular do time do interior paulista, que tem uma grande estrutura, né, física, investiu muito em aspectos de tecnologia para o centro de treinamento. Né? Tem o Paulinho, ex-jogador do Corinthians, né, como um dos figurões ali na coordenadoria técnica, time comandado pelo Rafael Guanais, que vem da Série B do Campeonato Brasileiro. É um clube centenário e que joga elite do futebol nacional de maneira absurda. Tá jogando de fato muito, muito bem. E já que você falou sobre o Corinthians, tem a atualização do departamento médico. Pois é, Rodrigo Garro, hein? Notícia importante para o torcedor do Corinthians. O Corinthians venceu no fim de semana a equipe do Fluminense fora de casa. Rodrigo Garro diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Informação do nosso repórter Lucas Belotti, que foi cortado da relação, inclusive, desse jogo contra o rival carioca no Rio de Janeiro. Camisa 8 iniciou já a recuperação com o departamento de fisioterapia, mas pode seguir sendo baixa para a equipe comandada pelo Dorival Júnior, que, né, já não pôde contar com o Memphis, o Yuri Alberto voltando aos poucos. Fez um dos jogos mais chatos do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Foi aquela vitória corintiana, assim, sabe? Na Bacia das Almas, no finzinho. Aquela goleada que só o Corinthians sabe fazer, sabe? Aquele 1-0 sofrido. E fora de casa ainda, né? Pro Fluminense, não. Fluminense completamente reserva. 2 times que se classificaram no meio de semana na Copa do Brasil, né? Fluminense e Corinthians classificados às semifinais da Copa do Brasil. Fluminense pega o Vasco da Gama em confronto carioca e o Corinthians encara o Cruzeiro. Mas isso, só no dia 10 de dezembro, depois que o Campeonato Brasileiro acabar. Aí o Timão perde o ritmo, né? Porque tá nesse ritmo. Esse Quem ritmo sabe, meia boca. Né? Pois é. Mas é isso. Bom, a gente tava apostando aqui quando que você ia falar do Ceará, e pelo visto você ia embora e não ia falar do empate do Ceará. Eu tinha certeza que você ia falar. Eu não sou clubista a esse ponto, trazer o tema Ceará Sporting Clube pra cá nesse jornal nacional de grande audiência, mas eu posso falar. O Vasco da Gama que eu citei, ele tropeçou diante do Ceará. Não dá pra não dizer que é um tropeço. O Vasco da Gama ficou 2 vezes à frente do marcador ontem, Campeonato Brasileiro, jogo contra o Ceará em São Januário, grande presença de torcida. O Vasco fez 1-0 com o Felipe Coutinho, sofreu empate, gol do Galeano, o Messi paraguaio, formado na base do São Paulo. Aí vem o 2-1 do Vasco da Gama quando o Ceará tava com um homem a menos. Isso lá 35 minutos do segundo tempo. Bom, 35 minutos do segundo tempo, jogo no Rio de Janeiro. Vasco da Gama com um homem a mais, acabou pro Ceará, nada disso, né? O Ceará resiliente, foi até o fim e no minuto 50 quase foi lá e fez o gol de empate. Você pegar o recorte do último mês, o Vasco deu 6-0 no Santos, o Vasco acabou de classificar para a semifinal da Copa do Brasil, eliminando um rival com um ânimo lá no alto, e mesmo assim cedeu o empate no finalzinho da partida. Ceará aquele velho reimoso, né, que o pessoal fala, né? Sempre em forma. Obrigado, Camarão, valeu. Agora são 2h34.